homens e mulheres de muita oração me disseram: Padre, o objetivo era a sua morte. O objetivo era que o senhor deixasse de existir, porque o senhor estava atrapalhando os planos de Satanás. E Satanás usou dos homens para fazer isso. Gente, é impressionante, né? Essa marca que o padre Luciano traz aí, 18 centímetros de uma cirurgia. Ele vai revelar para vocês a origem disso aí, mas naquela experiência mística que ele viveu, foi exatamente ali o lugar onde o demônio colocou a sua mão. E depois encadeou então todo esse processo de infecção e cirurgia, antibiótico. Preste atenção nisso aqui, porque é uma catequese muito profunda. Essa experiência que o padre Luciano viveu falou muito claro a vida dele, mas através dele tem falado a muitos outros corações. É um verdadeiro chamado à conversão e um alerta do céu para cada um de nós. Quem como Deus? Ninguém. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Jovem. Que alegria acolher cada um de vocês aqui nesta quinta-feira. E, gente, você sabe, cada quinta-feira um convidado mais do que especial para partilhar com a gente, para conversar com a gente. Você desse lado aí vai aprendendo, vai crescendo na fé, vai amadurecendo na sua fé. E tenho certeza que hoje, nesta quinta-feira, não será diferente. Nós temos uma história impactante, surpreendente para partilhar com você. Então, fica ligado, presta atenção, porque é Deus falando conosco, falando com você nesta noite. Eu tenho a alegria de acolher aqui no podcast hoje o padre Luciano de Almeida, da Diocese de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, padre. Obrigado, irmã Maria Raquel. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. E uma boa noite a todos os telespectadores, desse podcast, aos internautas. Para mim é uma honra poder estar aqui no Instituto novamente com vocês. Que bom, padre. Sempre uma alegria acolher o senhor. E cada vez que o senhor vem, a gente vai estreitando mais ainda esse vínculo, essa amizade. E bendito seja Deus. O Instituto Hesed, sempre uma casa também onde acolhemos com muita alegria cada um dos sacerdotes que Deus envia para estar aqui conosco. E o padre Luciano está aqui hoje por uma razão. E eu quero partilhar com você, gente. Ele foi o instrumento de Deus para nos confiar uma mensagem, não é? Uma mensagem muito profunda através de uma experiência espiritual que ele viveu. Vou deixar que ele conte em detalhes aqui como tudo aconteceu, mas eu já queria dizer para você que o padre Luciano traz uma marca daquela experiência. Padre, fala isso aqui pra gente. Vamos começar quase pelo fim dessa história, só para que quem está em casa tenha noção, já desde o início, de que o que a gente vai partilhar aqui é algo muito sério, é realmente o céu falando com a gente. Então, irmã, a marca que eu tenho é uma cicatriz de 18 centímetros no meu braço. 18? Sim, 18 centímetros, fruto de uma experiência mística, de um sonho que eu tive na solenidade de Cristo Rei, no ano de 2022. E a partir, dessa experiência, muitas coisas mudaram na minha vida enquanto sacerdote, enquanto filho de Deus. E eu percebi que, de fato, o inimigo nos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Então eu tenho essa marca. Essa marca é a marca de uma cirurgia. Eu quase perdi meu braço. O braço com o qual eu abençoo, perdoo pecados, consagro a Eucaristia, tomo tantas vezes as pessoas pela mão para conduzi-las a Deus. O braço com o qual eu aponto o caminho para as pessoas, para que elas possam caminhar na direção do céu. E Satanás queria que eu perdesse, não somente o braço, irmã, porque depois, em oração, vários instrumentos, várias pessoas, homens e mulheres de muita oração, me disseram: Padre, o objetivo era a sua morte. O objetivo era que o senhor deixasse de existir, porque o senhor estava atrapalhando os planos de Satanás. E Satanás usou dos homens para fazer isso. Gente, é impressionante, né? Essa marca que o padre Luciano traz aí, 18 centímetros de uma cirurgia. Ele vai revelar para vocês a origem disso aí, mas naquela experiência mística que ele viveu, foi exatamente ali o lugar onde o demônio colocou a sua mão. E depois encadeou então todo esse processo de infecção e cirurgia, antibiótico. Preste atenção nisso aqui, porque é uma catequese muito profunda.
essa experiência que o padre Luciano viveu falou muito claro a vida dele, mas através dele tem falado a muitos outros corações. É um verdadeiro chamado à conversão e um alerta do céu para cada um de nós. Então, padre Luciano, vamos então do início dessa toda essa história, esse desenrolar dessa experiência que o senhor viveu. Então, irmã, a primeira coisa que eu gostaria assim de deixar claro para os irmãos e irmãs que nos acompanham é que isso aconteceu numa paróquia onde eu trabalhei, uma cidade pequena, de interior, uma cidade que por muitos anos ficou, como eu posso dizer, sem o acesso à real doutrina da igreja. Uma cidade que entrou nessa onda do mundo de que tudo pode, eu posso ser católico e posso frequentar outras religiões, eu posso rezar a Deus, mas eu posso rezar a outros deuses também. Eu posso servir a Deus e continuar fazendo as coisas do mundo com toda tranquilidade. E quando se chega num lugar desse, se você tem o zelo e o desejo de conduzir almas para o céu, você vai buscar mostrar para as pessoas o caminho real e correto. E aqui começam os problemas. Eu cheguei nessa paróquia em 2020, no início da pandemia, com um mês de paróquia, tudo fechou. Decreto presidencial, decreto estadual, decreto inclusive da própria igreja. Nós tínhamos que fechar as portas. Uma dor terrível, porque a Eucaristia, que é o pão que nos alimenta e que nos daria a força suficiente para seguirmos o nosso caminho, a Eucaristia foi tirada do povo, porque nós não podíamos celebrar com o povo. Eu, inclusive, disse a muitas pessoas que conviviam comigo que essa pandemia serviria para mostrar a fé de muitos corações. Quem realmente tem fé permaneceria, quem não tem fé iria embora ou procuraria outros lugares. E, de fato, isso aconteceu muito. Mas o que acontece é o seguinte: era uma cidade pequena, onde as pessoas não serviam apenas a Deus, serviam a todo tipo de deuses, iam por todos os lugares. E numa celebração, eu falei disso, e ali começou todo o meu problema espiritual com as pessoas de outras religiões, as quais o meu povo estava buscando também. No ano de 2022, num domingo, solenidade de Cristo Rei, celebrava as primeiras Eucaristias das minhas crianças, com toda alegria, com todo amor. Fui convidado para almoçar com um grupo de crianças, porque os meus coroinhas, dos 40 coroinhas, naquele dia, 8 deles tinham recebido a primeira Eucaristia. Os pais se reuniram num sítio e me convidaram para almoçar com eles. Eu fui, levei o meu vigário paroquial, o padre Darcísio, e como é de praxe, um bom padre tem que tirar um cochilinho depois do almoço no domingo. E eu fui para casa fazer a minha sesta, porque depois eu teria mais 2 missas ainda, uma missa às 17 e outra às 19h30. Fui fazer a minha sesta e no meio daquela sesta, uma sesta de 1h30, eu tive um sonho, que na realidade foi quase que um pesadelo. E eu conto à senhora e conto novamente aos irmãos que naquele dia fui para o descanso e no sonho eu estava pregando na missa da noite, das 19h30, igreja lotada, como sempre, enfim. E eu falava do senhorio de Jesus na nossa vida. Ele é o único rei. E de repente entra, porta dentro da igreja, uma mulher alta. Mas não era uma mulher de 1,70m, 1,80m, não, era muito alta mesmo. Ela devia ter uns 2 metros de altura. Elegantemente vestida, toda de vermelho, maquiada. E começou a falar alto. E ela falava tão alto que estava atrapalhando a pregação. E eu no microfone disse: senhora, por que a senhora fala tão alto? A senhora está atrapalhando a pregação, a senhora podia falar um pouco mais baixo? E ela, com todo o deboche do mundo, disse: senhora não, senhor. E eu perguntei: mas como assim, senhor? Eu sou o demônio. E eu me assustei. E eu disse: mas o que o demônio está fazendo na casa de Deus? E ela ou ele, vou chamar de ela enquanto está com aparência feminina. E ela me disse: eu vim aqui buscar os que são meus. E eu disse a ela: mas aqui não tem ninguém que seja teu. Aqui todos são batizados. São todos filhos de Deus. E aí ela fazia assim com a mão: ai, padre, eu conheço toda essa história de batismo que regenera do pecado original, que faz filho de Deus. Eu estava lá. Eu sei de tudo isso. Mas aqui dentro, padre, acredite, tem pessoas que não têm fé, que não creem absolutamente nada daquilo que o senhor está falando. E começou a entrar a igreja dentro. E à medida em que ela ia entrando, ela ia tirando de um lado e de outro, porque a paróquia lá tem apenas 2 fileiras de bancos. É uma igreja muito antiga, pequena, muito bonita. E ela ia tirando pessoas de um lado e de outro e reunia essas pessoas no centro, no corredor central, em grupos de 4. E eram pessoas pequenas, bem pequenas. A princípio eu achei que eram crianças, mas depois, olhando bem, as pessoas eram adultas. E eu vi o rosto das pessoas, eu sei quem são as pessoas. Eu sei quais foram aqueles que Deus tirou do meio e colocou ali.
E depois, rezando, meditando, eu entendi que eram justamente as pessoas que não tinham fé. Elas eram pequenas porque não tinham fé. E uma coisa interessante que eu notava, que elas não se assustavam quando o demônio as tirava do meio das demais e as colocava no centro. Porque eu acho que elas tinham a consciência de que elas não serviam a Deus, de que elas não honravam a Deus e que o que elas mereciam era o que estaria acontecendo com elas a partir daquele momento. Condenação ao inferno. E por que eu digo isso? Porque logo em seguida, a serem reunidas no centro da igreja, entrava um diabo menor, de uma aparência horrível, bem como nós vemos mesmo nas ilustrações, uma forma toda desfigurada, com chifres, enfim, uma cauda longa. E aquele diabo entrava, corria ao redor delas, e à medida em que ele ia correndo, ele ia laçando as pessoas, amarrando as pessoas com a sua cauda. Até que de repente ele as puxava de uma vez para fora, e as pessoas desapareciam na escuridão. Dentro da igreja tudo iluminado, e do lado de fora eu não conseguia nem ver as luzes da rua. E depois também meditando, rezando, eu percebi dentro da igreja a palavra de Deus sendo pregada, a Eucaristia, a presença do Senhor, a luz da verdade, e lá do lado de fora as trevas, a escuridão do pecado e do erro. E assim o demônio veio, caminhando na minha direção, foi chegando, se aproximando, e eu exortando, dizendo: saia daqui, essa é a casa de Deus, vá embora. E daqui a pouco o demônio chegou, se parou diante de mim, ainda continuava com a aparência daquela bonita mulher, mas ele pegou o meu braço direito, bem na altura do meu cotovelo, e cravou as unhas no meu cotovelo. E eu senti a dor daquelas unhas enormes entrando na minha carne. E quando eu olhei para o meu braço, aquela mão que estava cravada no meu cotovelo não era mais a mão daquela mulher bonita. Era uma mão como que toda queimada, e por baixo daquela pele queimada havia fogo. Era uma cena horrível. E com as unhas cravadas no meu cotovelo, nessa região aqui, exatamente no lugar da cicatriz, o mesmo tamanho, a mesma área ocupada pela mão, é a área da cicatriz. O diabo olhou bem nos meus olhos com uma voz de deboche. Se a senhora me permite, eu até vou replicar aqui o modo como ele falou comigo. Ele me olhava nos olhos e dizia: e se eu quiser, Padre, eu levo até o senhor para o inferno. Naquele momento, a única reação que eu tive foi olhar para trás, olhar para o sacrário e dizer: Jesus, não me abandone. E naquele momento eu me virei, olhei para o demônio e disse: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem todo joelho se dobra, no céu, na terra e nos abismos, eu te ordeno, vá embora daqui. E olhei bem nos olhos do demônio. Dos seus olhos também saía um fogo. E já não era mais aquela mulher bonita. Realmente ele tinha se mostrado como tal. E o demônio começou a se desmanchar. E começou a se tornar pó, uma cinza escura, que encheu a minha mão direita. E enchendo a minha mão direita, eu olhava aquilo assim, estupefacto, e mostrava a mão cheia de cinzas para o povo e dizia: vocês estão vendo? O demônio não resiste ao nome e à presença de Jesus. Não tenham medo. E eu ergui a mão com aquela cinza e a joguei para o alto. E quando eu a joguei para o alto, um vento impetuoso, semelhante ao vento de Pentecostes, invadiu a igreja por todas as portas, por todos os lados, e não permitiu que uma migalhinha, um grãozinho daquela cinza tocasse o chão ou as pessoas que estavam na igreja. E eu acordei. E acordei assustado. Meu Deus do céu, mas como assim, sonhando com o demônio? O que eu estou fazendo assim de tão errado? Na missa da noite, naquele mesmo dia, solenidade do Cristo Rei, eu partilhei com o povo o sonho que eu havia tido. E as pessoas ficaram assim, assustadas com tudo aquilo que eu estava relatando. Na segunda-feira, eu e o padre Darcísio saímos para o almoço. Segunda-feira, a funcionária da casa paroquial não vinha, nós fomos comer num restaurante. E enquanto nós caminhávamos para o restaurante, a cerca de 2 quadras da casa paroquial, eu ouvi aquela locução interior: mãos ungidas para abençoar, santificar e consagrar. Por 2 vezes. Eu dizia: Senhor, o que é isso? O que queres? Eu sei que as minhas mãos são ungidas. Eu sei do ministério que eu recebi, mas por que o Senhor me fala disso? Na sexta-feira, eu receberia o título de cidadão nesta cidade em questão. Na véspera desse dia, o meu braço amanheceu inchado e doendo. E uma dor muito forte. E eu fui para frente do espelho, levantava o cotovelo, virava o braço de todo lado para procurar algum tipo de picada, um arranhão, algo desse modo. E não havia nada. Mas era uma dor insuportável.
Na sexta de meio-dia, eu terminei o almoço e eu disse para o pessoal da casa, eu vou ao médico, porque o meu braço está inchando, meu braço está esquentando, está bem vermelho e eu tenho muita dor. Fui ao médico, a médica me tratou como se fosse uma picada de inseto, me deu uma pomadinha para passar e tal. À noite eu fui receber essa homenagem, mal conseguia falar com as pessoas porque era muita dor. E eu sou bem resistente à dor. Eu já celebrei uma missa inteira com uma cólica renal. Uma missa toda, não tinha quem me substituísse, igreja cheia, e eu precisava celebrar. Mas aquela dor em si era insuportável. Voltei para casa, comecei o tratamento, celebrei todo o final de semana. As missas, nós tínhamos 10 missas no fim de semana, eu celebrei 6, e o padre Darcísio 4. E na missa da noite, no domingo, o meu coração pulsava no cotovelo. Eu mal conseguia erguer o braço na hora do oremos, ou para abençoar as pessoas. E havia ali 2 casais da minha antiga paróquia. Eles trabalhavam comigo no Conselho Econômico. E a Márcia, que é uma das mulheres que estavam, é uma mãe para mim. E a Márcia terminou a missa, veio até a sacristia, ela, pode pegar as tuas coisas, nós vamos para Novo Hamburgo, vai ao médico. Não, mas não é nada. É sim, vamos lá. Cheguei em Novo Hamburgo, no médico, o médico me disse, padre, isso daqui não é picada de inseto. Isso é uma infecção bacteriana. O senhor deve ter algum corte no seu corpo. Eu disse, doutor, eu não tenho nada. Como é que isso aconteceu, padre? E eu disse para ele, doutor, simplesmente amanheceu assim o meu braço. Eu não ia falar para o médico, irmã, lá no hospital, porque certamente ele ia dar risada da minha cara. Mas eu já comecei a me ligar do que estava acontecendo. Voltei para casa e o braço só piorando, só piorando, só piorando. Tanto que na terça-feira, quando eu fui sozinho de novo às 11 horas da noite, porque não aguentava mais de dor, para o hospital, dirigi 40 quilômetros para poder ir ao médico novamente, a infecção estava na minha mão e no meu ombro. O meu ombro e o meu braço como um todo, ele estava preto, de tão infeccionado que estava. Resultado, fui internado, tive que fazer essa cirurgia, abrir todo o cotovelo. Foram tiradas as bursas que estavam todas infeccionadas, fiquei 12 dias internado. E nesses 12 dias eram 4 antibióticos diferentes para combater a bactéria. Segundo os médicos, uma superbactéria. Dr. Rafael, um médico maravilhoso, católico, que me operou, Dr. Rafael me disse, padre, se nós tivéssemos esperado mais um dia, nós teríamos que amputar o seu braço. E quando ele disse aquilo, irmã, eu tive a consciência do que estava acontecendo. Realmente, a mão do demônio. O demônio não queria que eu seguisse com o meu ministério, sobretudo naquela cidade, porque eu estava ajudando homens e mulheres a se libertarem das suas garras. Nos dias em que eu estava internado, um grande amigo meu, Diego Parreiras, de Belo Horizonte, que é missionário da missão Homens e Mulheres de Pentecostes, da Alessandra, que de vez em quando está aqui pregando. Meu compadre me ligou e disse assim, compadre, eu vi o seu vídeo dizendo que está internado, fui para o sacrário, fui rezar, e Deus me mostrou o que foi feito. Foi um trabalho. Eu vi o lugar, a casa, te dou o número da casa, o nome da rua, a cor da casa e o que está escrito na frente dela. Mas de uma coisa eu tenho a certeza. Eles não queriam apenas que o senhor perdesse o braço. Eles queriam a sua morte. Passado um certo tempo, eu já havia saído do hospital, fazia uns 10 dias. Me liga uma outra pessoa, Dona Terezinha, de uma cidade no litoral chamada Capão da Canoa. E Dona Terezinha é uma mulher de Deus, de oração constante. Ela tem inclusive o dom de cura. Ela foi por muitos anos a responsável pelo Ministério de Cura e Libertação em todo o Rio Grande do Sul. Ela é mãe de um seminarista. Uma mulher de Deus. Dona Terezinha me ligou, padre, como o senhor está? Eu falei, Dona Terezinha, estou melhor. Eu quero ir aí amanhã na sua casa, posso ir? Eu falei, pode. E ela veio até a cidade onde eu trabalhava e sentada comigo, logo após o almoço, ela me disse, padre, eu preciso fazer uma pergunta ao senhor. Havia uma profecia de que o senhor viria para esse lugar, não havia? Eu, sim. Onde o senhor recebeu essa profecia? Eu disse, em Fortaleza. Onde, padre? Eu falei, no Shalom, no retiro de sacerdotes que eu fiz em 2019. O que foi dito lá para o senhor? E se a senhora me permite, eu gostaria de partilhar aqui também. Em 2019 eu vim para Fortaleza. 2018 e 2019 participei do retiro de sacerdotes. E em 2019, logo após uma pregação da Emir, o anjo da guarda colocou no coração, pede para ela rezar contigo. Isso era outubro de 2019. Me aproximei, me apresentei, a Emir, com aquele jeito simpático dela, claro, padre, sente-se aqui. Ela segurou as minhas mãos entre as delas e disse, padre, o senhor foi transferido, não é? Eu disse, não fui transferido. Foi. O seu bispo vai lhe ligar logo, logo. Assim que nós concluirmos a nossa oração, o senhor vai receber a ligação do seu bispo. E diga sim. Não será fácil, mas diga sim. A visualização que eu tenho é do senhor passando entre 2 montanhas, um caminho muito estreito. O senhor não consegue caminhar normalmente, o senhor passa de lado. Enquanto o senhor vai passando, o senhor vai se ferindo, vai se rasgando todo
nas rochas, no cortar das rochas. Mas o Senhor não desista, porque atrás do Senhor vem uma multidão. Mas serão 3 anos apenas. Os 3 anos de pregação de Jesus vão ser os 3 anos de ministério do Senhor nessa paróquia. Mas o Senhor não diga não. O Senhor precisa passar pelo que Deus está reservando ao Senhor naquele lugar. E eu contei isso para a dona Terezinha e ela disse: pois então, padre, nosso Senhor me revelou que chegou o seu tempo. O Senhor deve sair daqui. Porque se o Senhor não sair daqui, o Senhor será morto. É desejo de Satanás que o Senhor morra. Porque o Senhor chegou aqui e o Senhor tem atrapalhado os planos do maligno. Então o Senhor precisa sair daqui. Enfim, fui transferido e a profecia de fato se cumpriu. Mas eu tenho a consciência claríssima. O que eu vivi foi uma experiência sobrenatural. Inclusive, eu só divulguei o vídeo no qual eu falei disso porque eu me orientei com um sacerdote, um grande amigo, um homem místico, né? E ele me disse: padre, o senhor deve partilhar, as pessoas precisam saber disso. Porque muita gente está se perdendo porque acha que dá para servir a 2 senhores. Porque acha que pode, domingo vir à missa e durante a semana procurar outros lugares. O senhor tem a obrigação. Deus não permitiu que isso acontecesse contigo para que ficasse apenas para o senhor. O senhor precisa partilhar. Então esse é o relato completo daquela experiência no domingo de Cristo Rei. E até a data em que aconteceu, para mim é muito importante e significativa. Na data de Cristo Rei, porque o Senhor mostrou que não existe outro Deus ao qual nós devamos servir. Somente Ele. E que no nome dEle, todo e qualquer mal é desfeito. Nossa, padre, gente, que história. Eu falei para vocês, segura aí que a história é surpreendente, impactante. Agora, padre Luciano, em que momento o senhor se deu conta, não é, de que não tinha sido apenas um sonho? Realmente foi muito mais do que um sonho. Foi uma experiência real, uma experiência concreta. Irmã, eu me dei realmente conta de que foi uma experiência concreta quando eu estava no hospital, na mesa de cirurgia, para poder receber anestesia. Eu havia pedido ao padre, esse meu amigo místico que veio até o hospital, me dar a unção dos enfermos, para que estivesse ali comigo um tempo. E depois de receber a unção dos enfermos, quando eu fui encaminhado para a mesa de cirurgia, antes de me aplicarem a anestesia, eu pedi ao médico: posso fazer a minha oração? E ele disse: claro, padre, com certeza. Fechei os meus olhos, tracei o sinal da cruz e eu disse para Jesus: Jesus, eu sei que isso tem um propósito. E eu sei que o que está acontecendo, o Senhor permitiu que acontecesse, para que o seu nome seja exaltado. Mas eu te peço, se é chegada a minha hora, me dá ao menos, né, a graça do purgatório. Mas eu sei que o que eu estou vivendo é uma experiência que transcende a tudo aquilo que a nossa compreensão é capaz de enxergar. Eu sei que o Senhor está usando disso tudo para dar disso daqui uma lição ao seu povo. E eu sou o primeiro. É isso que eu ia perguntar. Com certeza, uma experiência que impactou a vida de milhares de pessoas, como está impactando agora. Mas no seu ministério, assim, o que é que isso provocou no ministério, na vida, não é, do padre Luciano, a partir dessa experiência? Então, irmã, eu preciso voltar um pouquinho antes. Desde os finais de 2018, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu era um fazedor de muitas coisas e eu parava muito pouco para ouvir o que Deus queria de mim. A gente, quando é sacerdote jovem, a gente quer salvar o mundo e a gente quer trabalhar. E a gente parece que vai querendo viver das reservas espirituais que a gente tem e que foram adquiridas no seminário. E eu estava nessa vibe. Eu estava gastando as minhas reservas. E numa noite eu tive uma crise de pânico e ansiedade. Achei que eu morria. Fui para o hospital, achei que estava tendo um infarto, enfim, depois descobri o que era. E quando eu comecei o tratamento psiquiátrico e psicológico para poder vencer isso tudo, uma das coisas que o meu psiquiatra e a minha psicóloga me disseram, porque são pessoas de Deus, são católicos: o senhor precisa mais e mais de Deus. O senhor precisa fazer menos e ouvir mais. O senhor precisa delegar mais e ouvir de quem o colocou à frente aquilo que o senhor deve delegar aos outros. E o senhor precisa estar com o canal da graça limpo. A minha psicóloga me disse o seguinte: padre, o senhor está se confessando com que frequência? Eu disse: uma vez a cada 3 meses. Ela disse: padre, é impossível. Alguém que nos dá Jesus tem que estar o tempo todo em estado de graça. E aqui volto ao X da questão. Era um ativismo constante e pouco tempo para Jesus. E depois que ela disse aquilo, eu tinha
2 dias depois a consulta com o psiquiatra. E aí todo o drama. E agora o que eu faço? Eu criei uma máquina gigantesca pastoral que me engoliu. E o psiquiatra olhou para mim e disse assim: padre, o senhor não é o super-homem. O senhor não tem a obrigação de estar em tudo, falar com todos, dar conta de tudo. Quanto mais homem o senhor for, mais padre o senhor vai conseguir ser. Só que para o senhor ser um bom padre e um bom homem, o senhor precisa daquele que o chamou. Então o senhor precisa voltar o seu coração com mais intensidade a Deus. E aquelas palavras da psicóloga com as palavras do psiquiatra viraram a chave na minha cabeça. E eu tomei uma decisão. E a partir de agora eu vou me confessar semanalmente. De dezembro de 2018 até o dia de hoje, semanalmente eu tenho me confessado. Eu deixei de cometer os meus pecados? Muito sim, com a graça de Deus. Outros ainda são um espinho na carne, mas a gente vai lutando. Mas Deus foi trabalhando já o meu coração para me fazer perceber, naquele episódio do sonho, o que realmente estava acontecendo. Porque, irmã, se esse sonho tivesse acontecido 4 anos antes, eu não teria dado a atenção que eu dei a esse sonho. Porque para mim seria uma picada de inseto, seria algo corriqueiro do dia a dia, uma infecção apenas. E não foi. Esse fato do sonho me despertou e me abriu muito mais para as realidades espirituais. Eu enxerguei e senti que existem forças poderosas agindo ao nosso redor. Tanto uma força que quer nos destruir, quanto aquela força que nos protege e nos livra de todo mal. E eu sei que a força que nos protege e livra de todo mal é infinitamente maior que aquela que quer nos destruir. Mas eu tive esse acesso a essa realidade espiritual que muita gente duvida existir. Eu não duvidava da existência do Senhor, nunca duvidei, com a graça do bom Deus, mas eu também não acreditava 100% na ação física do demônio. Não acreditava. Sabia que o demônio existia, sabia que era um ser que renegou a Deus, que quis ser como Deus, que se revoltou contra o Senhor, mas eu não achava que fosse tão real o fato de fisicamente ele nos atacar. E eu fui atacado por ele. E eu senti a presença dele na minha vida. E a partir dali, eu pedi ao Senhor a graça de crer cada vez mais no nome dele e de lutar cada vez mais contra o inimigo dele, que é meu inimigo. Tem sido fácil? Não tem sido fácil. Porque parece que cada vez mais ele vem com outras situações para poder me desafiar, para me colocar em xeque diante de tudo aquilo que eu tenho feito. E eu dou até um exemplo para a senhora. Mais um exemplo. Desde 2018, quando eu tive todo aquele momento de crise, enfim, eu passei a preparar homens e mulheres para a consagração a Nossa Senhora. Inclusive me consagrei naquele ano, ao finalzinho do ano me consagrei. E a partir do sonho, final de 2022, as 3 consagrações que eu fiz de pessoas, e foram muitas pessoas no ano de 2023, eu preparei 730 pessoas para a consagração. Irmã, nas 3 celebrações de consagração, para os 33 dias de exercícios de cada uma das consagrações, eu tive algo físico. Na penúltima consagração, eu fui para a igreja, na solenidade da Assunção, eram 225 pessoas que iam se consagrar. Eu cheguei na igreja bem e eu saí da igreja mal. Uma ferida gigantesca se abriu no meu pé e passou 45 dias aberta. Gigantesca. Dava para ver quase que o osso, de tão grande a ferida. Inclusive, essa ferida se curou na semana em que eu vim para a festa de São Miguel. Porque eu disse para Jesus: poxa, Jesus, eu vou viajar, eu gostaria de estar pelo menos com essa ferida curada. E eu obtive a cura dela. Para a última consagração, que foi agora em dezembro, o problema foi de relacionamentos. Eu vivia numa paróquia com outros 3 padres e o nosso relacionamento foi terrível. Terrível, foi afetado, foi terrível. Quando eu iniciei agora a preparação do novo grupo, que coincidiu justamente com o período da quaresma, a minha quaresma se tornou um verdadeiro inferno. Um verdadeiro inferno. E eu digo mais à senhora, o diabo tem me atacado fisicamente. Eu estava na casa dos meus pais no final do ano, fui passar o ano novo com eles, faziam muitos anos que eu não passava uma festa de fim de ano com os meus pais, eu consegui essa liberação e fui. E a minha paróquia já faz alguns anos, eu sou natural de Minas, a minha paróquia faz alguns anos, ela vem tendo problemas entre o povo e os sacerdotes que Deus manda para lá. Não se acertam. E o padre que está lá é um padre muito bom. E esse padre, nas vésperas do ano novo, foi para a casa dos meus pais, foi lá jantar conosco, e depois que terminou o jantar, ele
queria conversar e ele nunca ficou tanto tempo assim. E aquele homem abriu o coração. E eu vi toda a dor daquele sacerdote por conta daquilo que o povo estava fazendo com ele. E eu presidi a missa de Ano Novo e a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. E eu vou usar uma expressão que eu costumo usar bastante, quando eu dou uma bronca em alguém, eu descasquei o povo da minha paróquia naquelas missas. Porque eu disse a eles, o que vocês estão fazendo com o sacerdote é pecado. E Deus me mandou uma palavra, Ezequiel capítulo 5. Deus disse que daria destruição àquele povo, porque aquele povo não honrou o seu profeta. Irmã, combinei com o povo ao final da missa que eu estaria atendendo confissões no dia seguinte para que eles pudessem lucrar as indulgências das festas de final de ano. E eu fui para a igreja atender confissões e eu acordei naquele dia com uma dor de cabeça terrível. E eu raramente tenho dor de cabeça. As vistas quase não me davam a graça de ver, mas ainda assim eu fui. Pessoas revoltadíssimas com o que eu havia dito na missa anterior vieram se confessar e realmente com raiva de mim. E a cada confissão eu ficava pior. A ponto de que, no final da tarde, eu tive que ir ao médico. E quando eu cheguei no médico, a minha glicose estava em 470. E eu tive pequenos AVCs, que fizeram com que o meu olho direito se fechasse. Eu passei 45 dias com o olho direito fechado, por conta desses micro AVCs que eu tive. E em oração para mim e para outras pessoas que rezam por mim, o Senhor disse, é ataque espiritual, é obra de Satanás. Eu sei que eu sou diabético, eu sei que eu exagerei no final do ano, mas o que eu comi não foi para tamanha elevação da taxa de glicose, mas foi muito mais por aquilo que eu falei. Porque o que o demônio queria? Que o povo da minha cidade continuasse martelando na cabeça do padre, continuasse discutindo com o padre, deixando o padre desmotivado para que ele, como os anteriores, pedisse para sair. Por quê? Porque aquele povo, por ação de Satanás, não queria um pastor. Queria caminhar por conta e risco. Então, mudou. Deus mudou muita coisa, porque hoje eu enxergo a ação dele na minha vida com toda clareza, mas enxergo muito mais hoje também as ciladas de Satanás. Quanta riqueza, assim, quanto o Padre Luciano partilhou aqui conosco, eu estou processando aqui, imagino que você em casa também, desde a parte, não é, dele relatando de maneira tão transparente e também tão à vontade, sobre até mesmo as crises de pânico, ansiedade, o acompanhamento psicológico, ali um psiquiatra, tudo aquilo que Deus foi falando e a reviravolta que na sua vida espiritual aconteceu a partir dessa experiência. Mas eu não sei se o senhor faz ideia, padre, tem milhares de pessoas agora acompanhando aqui o nosso podcast, a nossa conversa, inclusive sacerdotes também estão aqui com a gente, tenho certeza disso. O quanto essas palavras estão impactando o coração de muita gente agora, que está parando um instante, está também fazendo um exame de consciência. Agora, o senhor, enquanto sacerdote, a partir de todas essas experiências que o senhor viveu, do combate espiritual, de tomar uma consciência ainda maior, não é, desse intenso embate que existe, e eu entendo um pouco, né, digamos assim, o que o Padre Luciano está trazendo, porque a gente sabe que existe. A gente crê que existe, mas é muito diferente quando você faz a experiência. Eu digo isso porque quando o Padre Rufus esteve aqui com a gente, eu já era religiosa aqui no Instituto Hesed, sabia que o demônio existia, que o inferno existe, acredito, mas é diferente quando você está frente a frente com ele. Então, estar com o Padre Rufus aqui, que era um sacerdote exorcista falecido, nós presenciamos exorcismos, nós presenciamos aqueles momentos de libertação e foi causou também trouxe um impacto para a minha vida espiritual, para a nossa vida espiritual, positivamente falando, de um alerta, uma consciência muito maior, não é? Com quem nós estamos lutando e como se dá essa batalha. Então, padre, a partir de toda essa experiência, o que é que o senhor teria para dizer também para quem está em casa agora, que está dentro dessa luta, né? Inclusive, na semana passada, o Padre Duarte Lara estava aqui, sacerdote exorcista, nós partilhávamos sobre um filme recente que saiu e é um grande filme, vale a pena assistir, Nefários ou Neférios, para quem preferir, né, como é que se pronuncia, que a tradução significa nefasto, e tem um ponto ali do diálogo, né, é um psiquiatra exatamente conversando com um assassino, serial killer que está possuído pelo demônio, e naquele diálogo, quando o demônio fala
ali existe uma guerra e o psiquiatra fala, mas eu não estou lutando guerra nenhuma, né? E o demônio fala, por isso que você está perdendo, porque você está dentro de uma guerra e não está lutando. Então, talvez tenha muita gente em casa que não tem essa consciência, né? Então, como se dá essa batalha e essas armas para se utilizar? O senhor já deu aqui uma orientação precisa, a confissão. Eu falava ainda hoje com a madre, que recentemente eu também, por graça de Deus, confesso semanalmente. Essa última confissão vivi uma experiência gigantesca, assim, de experimentar o poder libertador exorcístico de uma confissão. Impressionante como a gente entra, eu entrei com um estado de alma e saí com outro completamente diferente, por causa de uma confissão, de chorar os seus pecados, de receber o perdão de Deus. Então, queria que o padre, a partir dessa experiência, falasse com você agora também, que está dentro dessa batalha, mas às vezes ainda não caiu a ficha dessa batalha, do quão grande ela é e do quanto nós precisamos da ajuda do Senhor. Irmã, eu assisti o filme Nefágios. Fantástico, né, padre? Sim, fantástico. E não somente o psicólogo, ou aliás, o psiquiatra, não sabia que estava travando uma batalha, mas como o próprio sacerdote, que foi até ali para dialogar com aquele prisioneiro. O próprio sacerdote também não acreditava que ali estava acontecendo uma batalha. Irmã caríssimos, eu te digo, nós estamos vivendo uma batalha. E nós estamos travando uma batalha definitiva entre o nosso sim a Deus e o nosso sim ao mundo. Eu tive a graça, irmã, nesse final de semana, de me dedicar no Misericórdia Brasil a atender as confissões. E eu sempre penso o seguinte, é o melhor lugar para nós podermos experimentar a cura de Deus. A senhora falou algo que eu sempre digo às pessoas, a confissão é um verdadeiro exorcismo. Se ela for feita com sinceridade de coração, com arrependimento verdadeiro, ela liberta. Irmã e irmãos, o que eu presenciei e testemunhei nesse final de semana, de homens e mulheres, derramando lágrimas, de arrependimento verdadeiro e sincero, quando receberam o perdão sacramental, olha, nós passaríamos aqui a noite toda falando disso. É o maior milagre, né, Pai? É o maior milagre. E do mesmo modo como eu na confissão me sinto liberto, perdoado e em paz, nós devemos fazer essa experiência. Porque o demônio, ele vai nos amarrando, ele vai nos seduzindo, ele vai mentindo, ele vai dizendo que não há necessidade de se confessar para homem. Não, eu me confesso diretamente para Deus. Me confessar para um homem, para quê? Eu falo com o Senhor. E nessa, as pessoas vão se perdendo. Quantas almas deixam de ganhar a eternidade porque estão aí envolvidas na sua vida de pecado? Você que está passando por uma batalha espiritual, você já fez a sua confissão? Eu que atendo a tantas pessoas, inclusive pessoas que estão a ponto de falecer, de perder as suas vidas. Eu, por uma confissão que vou até o hospital atender dessas pessoas, vejo a mudança radical no semblante da pessoa. Ou se a pessoa não tem mais condições de confessar, mas ao receber a unção dos enfermos, e eu sempre que há um paciente em estado terminal, eu dou a absolvição geral, o semblante da pessoa, ainda que inconsciente, muda. Quantas pessoas, assim que eu terminei de dar a absolvição, faleceram ali, do meu lado. Por quê? Porque a batalha foi vencida. Satanás triunfaria, mas a batalha foi vencida. Eu tenho um grande sentimento no meu coração, porque eu acho que isso acontece com as famílias de todos. A senhora também deve ter situações semelhantes na sua família, você que me escuta também. Mas nem toda a minha família é convertida. E uma grande dor no meu coração é saber que eu posso chegar ao céu e não ter comigo no céu os meus. E dentre os meus, eu me recordo sempre do meu pai. O meu pai não é um homem de fé. O meu pai não é um homem de igreja, não é um homem convertido. O meu pai nunca se confessou na vida dele. E o meu pai tem uma dezena de adultérios nos ombros. E eu fico tão preocupado porque eu sei que Satanás está cantando vitória na vida do meu pai, porque ele não tem essa consciência da ação demoníaca na vida dele. Para ele é só prazer. Mas esse prazer, ele amarra, ele destrói, ele traga. E ele vai tragar a vida do meu pai. Se Deus, nosso Senhor, por meio das minhas orações, da Eucaristia que ofereço, faço o cerco de Jericó, rezo o terço, se Deus não agir na vida dele. Deus quer ser aquele que vai combater por ele. Mas ele precisa permitir que Deus combata por ele. A mesma coisa eu digo a você. A minha vida mudou muito depois que eu permiti que Deus combatesse por mim. Você tem combatido sozinho, com as suas forças? Ou você tem dado a Deus as rédeas da sua vida
para que Deus combata em seu favor. Porque nós às vezes ficamos aí, nesse vai e volta, nesse cabo de guerra conosco mesmos, né? Com o próprio demônio às vezes, e não nos decidimos no que fazer. E nós precisamos dar esse sim a Deus. Eu digo assim, olha, eu poderia ter continuado naquele ativismo todo em que eu vivia, poderia estar aí vivendo de reservas espirituais, poderia ser muito bem quisto por todos, sobretudo pelo clero, mas naquela experiência que eu fiz de Deus, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu vou combater o bom combate, vou guardar a fé e vou receber no dia final a coroa que o justo juiz vai me dar, ou eu vou ser condenado ao fogo do inferno. Então, de verdade, sobretudo depois da experiência do sonho, eu não me preocupo mais com o que pensam a meu respeito. Eu quero agradar a Deus. E se para agradar a Deus eu vou desagradar o mundo, amém. Paciência. Padre, impressionante. Nós nos sentamos aqui com um propósito e aí a palavra diz, né? O homem propõe, mas é Deus que dispõe. Deus vai nos conduzindo pelo caminho que Ele quer. E olha onde a gente está chegando. Eu nem imaginei que Deus nos conduziria por aqui. Bendito seja Deus, porque o Senhor falando agora, e eu me lembrava de grandes santos, queridos sacerdotes de todo o povo de Deus, quanta devoção, um São Padre Pio, um Santo Cura d'Ars, homens do confessionário, homens do altar. E é como o Senhor disse, se eu me entrego àquele ativismo, a gente sabe que existem muitas atividades numa paróquia e estão ali sob a responsabilidade do sacerdote, mas jamais esquecer daquilo que só o sacerdote de Deus, só o ministro de Deus pode fazer. Tanto que às vezes no rosário, quando chega a hora do sacerdote rezar a dezena, eu falo, Padre, agora é a sua vez. Faz o que só o Senhor pode fazer, que eu não tenho autoridade para fazer. E aí a gente pega um Padre Pio que ficava 14 horas no confessionário. E como existe essa necessidade hoje que os sacerdotes e o povo de Deus voltem para o confessionário, porque é ali onde acontece as libertações. E o Senhor falava, estava dentro daquele ativismo, com certeza bem intencionado, com certeza querendo fazer mais pelo povo de Deus, mas o quanto o inimigo também pode nos iludir, inclusive com essas boas coisas, né? E esse apelo, sacerdotes e o povo de Deus, voltar para o confessionário, voltar para o altar. E de fato, irmã, esse ativismo, e ele não pode estar, né, entendido apenas como algo do sacerdote. Às vezes também o povo cai nesse ativismo. E nós precisamos entender, e eu a duras penas entendi isso, que eu preciso parar e me abastecer. Eu preciso parar e me refazer. Porque se eu não estiver bem, se eu não estiver preparado, capacitado, eu não vou motivar outras pessoas na luta contra os ataques e as ciladas do demônio. Eu não vou ter força para resistir e as pessoas que estão ao meu redor também não vão resistir. Então, as palavras convencem, mas nós sabemos, o testemunho arrasta. Então eu preciso dar esse testemunho de confiança no Senhor, esse testemunho de busca pelo auxílio do Senhor. E veja, nós católicos, nós temos essa graça, essa maravilha dos sacramentos, dos sacramentais, da intercessão dos santos. Eu sempre digo para as pessoas que chegam com alguma dificuldade muito grande, e graças ao bom Deus, depois desse sonho, depois de tantas coisas que aconteceram na minha vida, hoje eu tenho olhos para isso. Eu digo para as pessoas, meu irmão, o céu inteiro está contigo. O céu inteiro. Basta que você peça, que você creia, que você chame. Então nós precisamos aprender a fazer isso. Deus quis me mostrar isso. E foi justamente quando eu chamei pelo nome de Jesus, e eu tenho certeza, naquele momento, não veio só o Senhor Jesus em meu auxílio. Veio o céu inteiro. Os anjos e santos estavam ali. Quando eu olhei para o demônio e disse, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem todo joelho se dobra no céu, na terra e nos abismos, eu te ordeno, vá embora daqui. Vá embora. E ele foi. Mas hoje nós queremos, parece que é algo tudo muito mágico. A impressão que eu tenho é que na cabeça e no coração das pessoas, tudo é muito fantasioso. E não é assim. O imaginário corrompido. Justamente. E é necessário esforço, pessoal. É necessário batalha, luta. Eu sempre digo para as pessoas, o senhor está bem? Estou bem. Aí depois uma conversa informal e tal, o senhor estava tão alegrinho na porta da igreja ontem, mas eu não queria estar lá. Não é todo dia que eu quero estar na porta da igreja cumprimentando todo mundo. Mas se eu vou fazer apenas o que eu quero, eu nunca vou crescer como homem, como sacerdote, como cristão. Na nossa vida espiritual, eu descobri isso a duras penas, que eu sou o primeiro a querer. Ainda que eu esteja destruído fisicamente. Mas eu preciso me erguer e me colocar a caminho. Porque uma batalha só se vence assim. Muitos que vencem a batalha já estão feridos.
dentro da própria batalha. Não são somente os soldados sãos que vencem a batalha. Eles contam com o auxílio dos feridos também. E eu tenho essa consciência que eu sou um destes feridos. Mas quando eu descubro a minha fraqueza, o Senhor vem com a sua graça e me auxilia. É impressionante. E Padre Luciano, com certeza o Senhor já partilhou essa experiência muitas vezes e acredito que vai partilhar ainda muitas outras, porque Deus quer e está fazendo muito na vida das pessoas. Mas eu perguntei esse impacto na sua vida e na vida das pessoas com quem o Senhor partilhou ao longo desses anos que se passaram, assim, quais os frutos que o Senhor percebe que se tem colhido a partir dessa experiência, as pessoas que são impactadas por essa experiência que o Senhor viveu? O primeiro grande impacto na vida das pessoas, e isso começou sobretudo pelos meus paroquianos naquela ocasião, foi a busca pela confissão. A busca pela confissão. Nós estávamos ali iniciando o tempo do Advento. Para o Natal daquele ano de 2022, eu e o Padre Darcísio, nós quase chegamos à exaustão de tantas confissões. As pessoas se deram conta de que o mal é real. Eu recebi inúmeros testemunhos por e-mail, até mesmo no canal do YouTube que eu tenho, de pessoas dizendo: Padre, depois que eu ouvi isso, eu fui ao confessionário. Fazia anos que eu não me confessava, Padre. Hoje eu estou em paz, Padre. Porque esse é um dos frutos da confissão, nós sabemos. E foi justamente a paz que eu senti quando eu lancei as cinzas do demônio e o vento de Pentecostes entrou e levou tudo. Eu me senti em paz, porque eu sabia que o Senhor tinha triunfado. Não eu havia triunfado, mas o Senhor tinha triunfado. Então as pessoas experimentaram isso. Essa necessidade da confissão. Essa necessidade de estar limpo. De crer verdadeiramente. De não estar ali na casa de Deus em corpo presente. E às vezes você pode ser um desses, que vai à igreja todo dia ou todo final de semana. Mas você só está ali. Você é um ritualista. Você não é um apaixonado pelo Senhor. Você é um doutrinado. Você não foi evangelizado. E se não há essa presença do Senhor na nossa vida, de fato, que força nós vamos ter para vencer a batalha? Então, as pessoas buscaram, muita gente buscando direção espiritual, vários aconselhamentos, casais que ouviram esse relato. Porque eu sempre falava nas missas, sempre falo ainda nas missas, acerca da beleza do sacramento do matrimônio, do viver na graça de Deus. Quantidade de casais que me procuraram para se prepararem para o matrimônio, para regularizar a sua situação diante de Deus. Então, Deus vai agindo. Por meio dessas situações, Ele age e a gente vai vendo assim, os frutos abundantes. Padre, e o senhor relatou essa perseguição intensa de Satanás sobre o seu ministério. Podemos concluir que certamente é exatamente por causa dessa pregação, trazendo essa clareza sobre a realidade do pecado, desse mal a ser combatido, a ser vencido. Será que é por causa disso que existe essa sanha do maligno de querer calar essa voz, como é que eu posso dizer, parar esse ministério, né, que absolve, que traz Jesus até nós, essa pregação sobre o pecado, que parece uma coisa que se tenta abafar, não é? Parece que a gente não pode mais falar mais sobre o pecado. Não pode, irmã. E assim, uma coisa que eu gostaria de deixar claro para todos, para a senhora e para todos que nos acompanham: eu não sou santo. Eu quero muito o céu. Eu quero ser santo. Eu não estou aqui falando isso tudo para me promover. Não tenho essa intenção. Tanto é que nem rede social, graças ao bom Deus, eu tenho. Não é para me promover. Eu estou partilhando de coração aquilo que eu tenho vivido. E essa perseguição é sim por causa da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E o que o demônio menos quer é que as pessoas se libertem das suas amarras. É o que ele menos quer. Eu neguei a absolvição para 2 pessoas no Misericórdia Brasil, com dor no coração, mas elas não estavam arrependidas. Elas não queriam se libertar das amarras do pecado. Elas querem continuar iludidas por Satanás. Elas querem viver dos seus prazeres. E eu não posso permitir isso. Eu não posso me calar diante dessa situação. Depois da consciência que eu tomei acerca de quem sou, do ministério que Deus me concedeu. Porque eu, na realidade, sou nada, sou uma porcaria. Eu sou um grãozinho de areia. Mas Deus me chamou. Me chamou, me escolheu, me consagrou, me enviou. Então, eu preciso fazer o meu trabalho. Gostem ou não. Agrade ou não as pessoas, mas eu preciso fazer. No confessionário também, nesse final de semana, no Misericórdia Brasil, eu fui firme com muitas pessoas. Com muitas pessoas. Firme mesmo, como um pai.
de dizer, rapaz, você está agindo como um adolescente, você é homem, pai de família. Inclusive cheguei até a dizer, toma vergonha na sua cara. Tome atitudes de homem. Porque nós precisamos ouvir isso. Eu vou para o confessionário porque lá vai ser só a misericórdia. Eu vou para o meu momento de oração lá diante do sacrário porque vai ser só a misericórdia. Jesus está querendo falar, mas a pessoa quer ouvir só o que quer. Só o que quer. E essa perseguição, e não é só a mim que sou sacerdote, aos bons sacerdotes. Essa perseguição é a todas as pessoas que dizem a verdade. Eu sei que as senhoras também são perseguidas. Eu sei das batalhas que se travam aqui dentro. Eu sei que Satanás se levanta contra esse lugar. E por quê? Pelo bem espiritual que as senhoras estão fazendo. Eu ouvi outro dia o relato da irmã Edviges, do sonho que ela teve. Por que será que Satanás também veio falar com a irmã Edviges? Quantas pessoas eu conheço que acompanham o trabalho de vocês e que dizem, minha vida mudou. Pelo Rosário da Madrugada, pelo Terço Nossa Senhora da Pompeia, pelo Terço da Libertação. Minha vida mudou. Pelo Arsenal Jovem. Minha vida mudou. Então nós podemos esperar o quê? Aplausos? Não. Aplausos não. Pedradas. E aqui eu me recordo de Santo Estevão. Morreu apedrejado, mas viu o céu se abrindo e o Filho do Homem o esperando para poder entrar na glória. E eu creio de todo o meu coração. É isso que Deus quer de nós. E não me importa, né? Eu sempre brinco assim com os meus amigos mais próximos, que eu tenho a certeza de que eu não vou morrer velhinho numa cama de um lar sacerdotal. Eu, certamente, bocudo como sou, eu vou morrer apedrejado ou queimado. É por aí. Bem-aventurados, né, Padre? Quando vos perseguirem. Bem-aventurados. Então, assim, o senhor quer ser mártir? Não, eu quero o que Deus quer. Sim. Eu cheguei a essa conclusão na minha vida. Eu quero o que Deus quer. Eu, por exemplo, tenho pavor a mato. Mas se Deus me disser, vai ter que viver no meio do mato, eu vou. Eu sou urbano. Mas se Deus quiser, eu vou. Então, eu não gosto de repolho. Mas se o que tiver para comer num tempo de dificuldade for apenas repolho, é repolho. Então pode ser que hoje Deus, espiritualmente falando, esteja te dando repolho. Coma o repolho. O povo não comeu maná durante 40 anos. Isso. E sobreviveu. E foi educado para isso. Padre, nós passaríamos aqui horas partilhando sobre essas realidades eternas, né? Como é bom partilhar, como eu até falava na pregação do Misericórdia Brasil, né? Santa Escolástica, que para ficar mais tempo ali com São Bento, pediu uma torrente, que descesse ali chuva do céu para poder ficar mais tempo conversando. Mas eu vou ter que deixar o Padre Luciano ir, tem também os seus compromissos, mas para finalizar esse podcast, Padre, uma mensagem final para quem nos acompanhou, para quem está em casa, talvez até a grande lição também que o Senhor tira, né, de toda essa experiência que o Senhor viveu. Com isso, Deus quis nos falar isso aqui. Vou deixar então o Padre Luciano, pedir que o Padre Luciano deixe essa mensagem final para você. Nós não acreditamos em por acaso. Você que está aqui até agora conosco nesse podcast, talvez porque alguém compartilhou, talvez porque você estava passando na internet, o YouTube lhe ofereceu, mas em Deus não existe acaso. Você está aqui porque, de fato, essas palavras precisavam ser acolhidas no seu coração e trazer uma transformação de vida, trazer uma reorientação, trazer um norte para a sua vida. Então, você, irmão e irmã que estiveram conosco até agora, eu vou te dar uma frase de Santa Paulina. Nunca, jamais desanimeis, ainda que venham ventos contrários. Não desanime na sua batalha. Ainda que Satanás venha presencialmente diante de você para ameaçá-lo, para dizer que você não é capaz, para dizer que Deus não vai ouvir as suas súplicas, para tentar te demover do propósito de caminhar em direção ao céu, não desista. Não queira agradar o mundo, agrade ao Senhor. Os ventos serão fortes, serão verdadeiros furacões, mas persevere, porque a vitória é certa. Irmã Maria Raquel, eu não pude acompanhar nenhuma das suas pregações no Misericórdia Brasil, aliás, a pregação de nenhum dos convidados, porque eu estava com o ouvido no confessionário. Mas eu sei que as curas e libertações que foram anunciadas por vocês todos lá no auditório, elas foram seladas lá no confessionário. A vitória do Senhor é certa na nossa vida. Certa. Mas nós precisamos nos abrir
nos abrir de todo o nosso coração à vitória que Deus quer nos dar. Não desanime, por piores que sejam as coisas. Olhos fixos em Jesus. Caminhemos sempre em direção a Ele e um dia no céu nós nos encontraremos e cantaremos as maravilhas do Senhor. Amém, Jesus. Vou pedir ao Padre Luciano, então, que finalizemos esse podcast com essa bênção sacerdotal sobre você, a sua família. Enquanto o Senhor falava, Padre, me vinha muito forte ao coração. Teria certamente sido bem mais fácil calar tudo isso. Guardar para si este sonho, essa experiência, tirar daí os frutos para a sua vida pessoal, teria sido muito mais fácil. Porque com certeza, quantas perseguições vieram daí, não é? Mas é aquela frase, missão a gente não escolhe, missão nos é dada por Deus e a gente cumpre. Então, realmente o caminho do cristão, daquele que é filho de Deus, não é esse caminho o mais fácil, não, mas fazer aquilo que Deus quer. Inclusive, como dizia o Padre Luciano, se for preciso comer repolhos, ou como eu dizia outro dia, né, parafraseando um santo, que sejamos santos, ainda que seja a pauladas, como diz São José Maria Escrivá. Justamente. Então, gente, agora receba esta bênção com muita fé e olha, não esquece, tá? Antes de sair daí, você vai compartilhar esse vídeo. Esse podcast, essa partilha, essa experiência precisa chegar ao máximo de pessoas. Envie para os sacerdotes que você conhece, os membros dos grupos de oração, as pessoas da sua família. Não vai dormir sem antes compartilhar o máximo que você puder. Envie aí para pelo menos 20 pessoas. Coloca também nos grupos. Sejamos ousados, evangelizemos o máximo enquanto nós temos tempo. Porque o bem que essa partilha nos fez, precisa também fazer a tantos outros corações e a partir daí depende exclusivamente de você, de ser dócil à inspiração, ser dócil ao desejo de Deus. Então, compartilhe com pelo menos 20 pessoas, tá bom? Vamos então receber esta bênção com muita fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, como teu sacerdote, ministro da tua graça e da tua bênção, eu vos suplico. Derramai em profusão o teu Espírito agora sobre todos aqueles que nos assistem. E de modo particular, Senhor, fazei com que o teu Espírito liberte os corações e almas daqueles que se encontram aprisionados por Satanás e suas ciladas. Dai a todos a alegria e a paz do Cristo ressuscitado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Uma santa noite para todos vocês e até quarta-feira no Arsenal Jovem, nosso programa ao vivo. E toda quinta-feira, você sabe, nos encontramos aqui no podcast. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.